Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma quarta-feira, mais uma semana que o nosso bom Deus, o nosso Senhor Jesus, nos concede. Que seja esse um tempo de louvor, de adoração, um tempo de oração, um tempo de estudo bíblico, de estudo da palavra do Senhor. Você que está conosco, seja muito bem-vindo. Esse é o estudo bíblico semanal da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista e é um prazer e uma alegria poder contar com a sua companhia, poder contar com a sua presença nesta noite. Vamos iniciar esse nosso momento com uma oração? Quero te convidar a curvar tua cabeça, quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, estarei orando por você, orando por todos nós, orando e assim buscando a orientação do nosso Deus. Oremos. Nosso Senhor, Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Pai, ao final desse dia, no meio dessa semana, por todas as bênçãos que pudemos colher, ó Pai, nesse dia. Todas as bênçãos que temos colhido ao longo dessa semana, dias, ó Pai, debaixo do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Pai. Te louvamos e te agradecemos, porque sabemos que tu, ó Pai, tens cuidado de nós, tem nos abençoado, nos fortalecido, dado, ó Pai, sobre cada um de nós bênçãos incomparáveis. Nesse momento, ó Pai, de uma forma especial, também clamamos pela tua visitação sobre nossos lares, nossas famílias, a tua visitação, ó Pai, sobre cada família, cada pessoa, cada irmão e irmã que acompanha essa transmissão, ó Pai. Que o teu Santo Espírito esteja a nos abençoar, a nos fortalecer, a nos guiar, a nos orientar, ó Pai, nesse momento. Que o Senhor, ó Pai, o nosso bom Deus, esteja dirigindo os nossos passos. E assim, ó Pai, trazendo refrigério, trazendo consolo, trazendo direção para cada um de nós, ó Pai. Guia-nos, ó Pai, nessa noite. Guia-nos na leitura, na meditação da Tua Palavra. Guia-nos, ó Pai, enquanto lemos a Tua Palavra. Guia-nos, ó Pai, enquanto cantamos. Que tudo que fizermos seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nos guarda nesse momento. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim esteja a nos abençoar a minha vida, a sua vida, abençoar a cada um de nós nessa noite. Vamos começar cantando, louvando ao Senhor. E eu escolhi para nós louvarmos a Deus um cântico intitulado O Poder do Amor. Nós vamos juntos louvar a Deus cantando esse cântico. Convido você a, com alegria, com regozijo, louvar a Deus. Vamos juntos reconhecer o poder do amor, o amor de Deus na nossa vida. Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou
dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Andando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Como é bom lembrarmos que Deus, o nosso Deus, nos ama, e pelo seu grande amor nós temos essa certeza, essa convicção de que nele está o nosso refúgio, nele está o nosso consolo, nele está o nosso refrigério. Louvado seja o nosso bom Deus por isso. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino, e eu escolhi o hino 164, do Inário Novo Cântico, do nosso Inário Novo Cântico, e no 164, que tem como título Nome Precioso. Vamos juntos louvar a Deus também com esse hino. Santo nome incomparável de Jesus, amado Deus, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom dos da fé, a esperança do porvir, nome bom dos da fé, a esperança do porvir.
nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus que tem cuidado em tudo de cada um de nós. Nesta noite, gostaria de convidá-lo a juntos meditarmos na palavra do Senhor. Palavra que nos é fonte de vida, palavra que nos é fonte de paz, palavra que orienta os nossos passos, que dá direção no nosso caminhar. Já há pouco mais de 3 meses, temos meditado sobre esse tema, conhecendo, estudando e praticando as doutrinas cristãs. Falamos bastante sobre o que é a Bíblia, sobre o ser de Deus, falamos várias quartas-feiras sobre a pessoa de Jesus Cristo, os seus ofícios, e algumas semanas temos falado a respeito do Espírito Santo, a sua obra, o seu agir em nós, e hoje especialmente gostaria de falar com você a respeito dos dons, os dons do Espírito Santo. Como um presente que nos é entregue, assim são os dons do Espírito Santo. Como uma dádiva de Deus aos seus filhos, a quem Ele muito ama, assim são os dons do Espírito Santo. O nosso texto base para nós começarmos a meditar nesta noite está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Na verdade, nós vamos basicamente ficar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e 14. Então, o nosso estudo vai se voltar especialmente em versículos desses 2 capítulos, que eu convido então você para abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta. 1 Coríntios, capítulo 12 e 14. Nós vamos começar lendo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12, esse texto inicial, para nós começarmos a nossa meditação, o nosso estudo bíblico desta noite. A palavra de Deus nos diz assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Uma outra versão diz assim: assim também vós, vistos que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Dons espirituais ou simplesmente os dons do Espírito Santo. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico destacando que os dons espirituais, os dons dádivas do Espírito Santo, eles têm um objetivo. E qual é esse objetivo? O objetivo dos dons espirituais, como acabamos de ler inclusive na palavra de Deus, é promover o crescimento da igreja em 2 das suas principais áreas: maturidade e missão. As dádivas, os presentes que o Espírito Santo dá na forma de dons e talentos aos cristãos, ao povo de Deus, tem como objetivo o crescimento, o fortalecimento da igreja. Quando falamos de maturidade, a gente vai falar um pouquinho mais depois dela, nós estamos falando do caráter do povo de Deus, é um crescimento interno, é um crescimento voltado para a solidificação da fé do povo de Deus, é um crescimento voltado para o desenvolvimento da esperança em Cristo. Já quando falamos do desenvolvimento ou do crescimento da missão, nós estamos falando do crescimento para fora. Estamos falando da obra evangelística, estamos falando da pregação do evangelho além da igreja, além daqueles que já são o povo de Deus. Então, todo dom espiritual, ele tem como objetivo o crescimento da igreja. O crescimento do povo de Deus, um crescimento interno, ou um crescimento junto ao ímpio, visando a sua conversão, a sua transformação, a mudança da sua vida. Mas isso é importante a gente enfatizar. Os dons espirituais visam promover o crescimento. O dom não é para mim.
O dom não é para o meu próprio prazer, para minha própria alegria apenas, para o meu próprio regozijo. Os dons espirituais visam algo e visam o crescimento da igreja. Abra uma vez mais a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 11. Agora voltando então para o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui nessa apresentação aqui na tela está uma parte do versículo, eu quero ler-o todo, mas é muito interessante entendermos que o objetivo dos dons do Espírito, eles voltam-se para a comunidade, para o desenvolvimento, o crescimento da comunidade. Olha o que diz o texto aqui. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Uma outra versão diz um fim proveitoso. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Veja bem, duas ênfases aqui. Primeiro, existe uma finalidade, o bem comum, um fim proveitoso, a edificação da igreja. E isso não é resultado dos nossos méritos, dos nossos esforços, mas é distribuído, como diz o versículo 11, pelo Espírito como lhe apraz. A manifestação dos dons do Espírito Santo na igreja, ele parte do princípio da vontade de Deus. Não é a vontade de homens, não é o desejo, a predileção dos homens, não é aquilo que eles fazem melhor, aquilo que eles fazem bem, mas é Deus agindo através de homens e mulheres, e é o Espírito Santo que concede como lhe apraz. Isso tem que ficar muito claro para nós. Existe um bem comum, e esse bem comum, como nós acabamos de ver, é o crescimento da igreja, em sua maturidade e em sua missão. Quanto à maturidade, a gente pode entender que quando a gente fala de maturidade, nós estamos falando que o crescimento por meio da maturidade se dá por meio do aprofundamento da semelhança da igreja, dos crentes com Cristo. Quer dizer, o crescimento da maturidade se dá quando nos parecemos mais com Cristo. O crescimento por meio da maturidade se dá pela fidelidade à doutrina da palavra de Deus. Os dons nos levam a crescer na maturidade por meio do dom da pregação da palavra, por meio do dom que nos leva a compreender o ensino bíblico, o dom do ensino. Esses dons que são voltados ao desenvolvimento do povo de Deus, o desenvolvimento da nossa fé, o conhecimento daquilo que é a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus espera para nós. Assim, recebemos o crescimento por meio do dom do Espírito Santo, que é dado a alguém, um homem, uma mulher, que nos leva ao desenvolvimento da maturidade. Mas eu falei também que também há o crescimento por meio da missão, que tem a ver com a proclamação do Evangelho pela igreja em todo o mundo. Seguido depois, é claro, pela busca do desenvolvimento da maturidade, o discipulado. Mas vejam então que todo dom espiritual, toda dádiva do Espírito Santo visa o fortalecimento da igreja internamente ou fortalecimento da igreja para o mundo, para servir e pregar o Evangelho ao mundo. Então, acabei fechando aqui a página. Os dons promovem esse tipo de crescimento da igreja, na sua maturidade e na sua missão. É isso que os dons fazem. Os dons levam a igreja para além. Os dons levam a igreja a servir. Levam os irmãos, os homens e mulheres a servirem a igreja, mas também o ímpio.
O dom é uma forma de servir, e isso a gente tem que enfatizar bastante. O dom é um serviço para a igreja ou um serviço para o mundo, para o ímpio. Quando eu, pastor, estou pregando, estou ensinando a palavra, estou servindo a igreja. Quando eu estou evangelizando, eu estou servindo ao mundo. Você, quando está contribuindo com o sustento da igreja, está servindo a igreja, mas também quando a sua contribuição vai para o sustento de uma obra missionária, ação social, está servindo ao mundo. Os dons, eles têm como objetivo servir à igreja e ao mundo. Crescimento em maturidade e na missão. Vamos ler mais 2 textos bíblicos? 1 Coríntios, ainda capítulo 12, versículo 4 a 6. Olha só o que diz esse texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vou repetir a leitura aqui numa outra versão. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Diferentes dons, diferentes formas de manifestá-lo, diferentes formas de locais de expressá-lo, mas é o mesmo Deus. A ênfase é que toda manifestação dos dons voltam-se para Deus e para ninguém mais. Voltam-se para Deus. Quando nós falamos então de dons do Espírito Santo, nós devemos entender que eles voltam-se para Deus, os diferentes tipos de dons. Num outro estudo bíblico, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de dons do Espírito. Hoje a gente está conceituando, entendendo o que são, quais são a finalidade deles. Mas no outro momento a gente vai falar, dar alguns exemplos, de acordo com a própria Bíblia, de quais são os dons do Espírito. Mas a gente tem que entender que na sua diversidade de dons, de locais, de formas de expressão, todos eles miram, voltam-se para o mesmo Deus, Senhor das nossas vidas. E todos eles têm como objetivo o serviço. Os dons dizem respeito a como eu devo, olha só, servir. Como eu devo servir a Deus, a igreja e a comunidade. A Deus, a igreja e ao mundo. A paixão que eu tenho mostra onde, quer dizer, o meu desejo mostra em qual área eu devo servir. O dom mostra o que eu vou fazer. E o estilo de cada pessoa, como ela vai fazer. Não existe pessoas iguais, mas todas essas pessoas na sua diversidade, de formas de ser, diferentes formas de manifestar, diferentes estilos, todas elas voltam-se para um único Deus. E é esse mesmo Deus que nós servimos. Quando falamos de dons, então eles miram o que? O serviço. E pastor, qual que é a melhor forma de servir? Qual que é a melhor forma que eu posso servir a Deus, a igreja, ao mundo? 1 Coríntios 12, 31. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Qual é a melhor forma? Qual é o melhor dom? Parece que o apóstolo Paulo já tinha essa pergunta. Ou parece que alguém já havia lhe perguntado isso, e por isso então ele procura dar uma resposta sobre isso. E a resposta que o apóstolo Paulo traz é bem clara. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho sobremodo elevado. E qual é esse caminho?
Se você ler todo o capítulo 13 de 1 Coríntios, você vai ver que esse caminho é o amor. O amor com que Deus nos amou, que devemos expressar ao nosso próximo, que devemos expressar aos irmãos e irmãs que estão ao nosso redor. É o amor que faz com que aquilo que falamos, aquilo que anunciamos, não seja apenas barulho. É o amor que faz com que a pregação não seja apenas ideias humanas. É o amor que faz com que a caridade não seja apenas autoexaltação. É, portanto, o amor no serviço a Deus, no serviço à igreja e no serviço à comunidade, que faz com que os dons atinjam um fim proveitoso. Como nós falamos há pouco, existe um objetivo. E o objetivo, portanto, é servir. E o serviço se dá com amor. Lá atrás a gente falou que os dons promovem o crescimento da igreja, na sua maturidade e na sua missão. E isso só acontece quando nós, de posse desses dons e talentos que o próprio Deus nos deu, o fazemos com amor. Sabemos que do Senhor eles os vêm, e é para a glória do Senhor que o endereçamos. Não é para a nossa glória, não é para o nosso louvor, não é para a nossa satisfação, é para a glória dele, para a glória do Senhor. Quando eu e você, um discípulo de Cristo, servimos a Deus de acordo com a paixão, o desejo do nosso coração, servimos a Deus com o dom espiritual que Ele nos deu, servimos a Deus com o nosso próprio estilo, certamente nós vamos ter muito mais confiança e efetividade e bênçãos naquilo que vamos realizar. Para nós concluirmos, eu quero ler 1 Coríntios 14, 1. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que será que quer dizer profetizar? Falar. Falar do amor de Deus. Anunciar esta mensagem. Anunciar o Deus que nos ama. Seguir o amor. Procurar com zelo os dons e falar deste amor. Os dons, eles têm uma finalidade. Eles têm um objetivo. E o objetivo é o serviço ao próximo, serviço à igreja, serviço à comunidade, serviço a Deus. E devemos fazê-lo com amor. E quando nós o fazemos com amor, com o desejo do nosso coração, quando nós fazemos dentro das nossas características pessoais, certamente ele se torna muito mais efetivo, muito mais eficaz. No estudo bíblico dessa noite, eu quero que fique muito claro para você esse slide aqui. Os dons espirituais servem para promover o crescimento da igreja, na sua maturidade, na sua missão. Aquilo que Deus tem colocado ao teu coração, aquilo que Deus tem dado para você o privilégio de você fazer, seja anunciando a palavra, seja orando, seja contribuindo com a obra do Senhor, seja auxiliando, orientando, aconselhando, que você faça com amor, na certeza que Deus, o nosso bom Deus, utilizará e abençoará a obra das suas mãos para levar a um fim proveitoso a maturidade da igreja, a missão da igreja, como a pregação do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, certamente ao falarmos de dons, nós estamos falando das formas de servir a Deus. E servir a Deus é primeiramente um ato de amor. Um ato de amor do cristão para com Deus. Um ato de amor do cristão para com a igreja. Um ato de amor do cristão para com a sua comunidade. Que nós possamos ser servos de Deus e que servem a Deus em amor, que servem a Deus com amor, que servem a Deus verdadeiramente amando a Deus, amando ao próximo, buscando a edificação da igreja, buscando a pregação da missão do Evangelho, e que assim possamos servi-lo com os dons que Ele mesmo deu a cada um de nós. Que nós possamos entender
Os dons do Espírito Santo são presentes que Deus nos deu para abençoarmos vidas, presentes que Ele nos deu para levarmos adiante esta bela mensagem, presente que Ele nos deu para que, através das obras das nossas mãos, levemos adiante esse santo evangelho. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar uma vez mais? Feche seus olhos, vamos orar. Eterno e poderoso Deus, em Teu nome, ó Pai, nos reunimos no final desse dia. Em Teu nome, ó Pai, abrimos a Tua palavra. Em Teu nome, buscamos orientação para as nossas vidas. De uma forma especial, ó Pai, nessa noite, nós falamos, ó Pai, sobre aquilo que é especial, maravilhoso, que é a possibilidade de Te servir. E, ó Pai, nessa noite, de uma forma especial, nós queremos, ó Pai, e desejamos Te servir. Te servir com os dons e talentos que o Senhor mesmo nos deu. Te servir, ó Pai, pela pregação da palavra, pelo ensino, pela contribuição, pela oração. Te servir, ó Pai, como o Senhor nos capacitar. Que sejamos, ó Pai, servos úteis na Tua obra. E que sejamos, ó Pai, servos que verdadeiramente, ó Pai, com as obras das nossas mãos, temos levado adiante, ó Pai, a obra do Teu Evangelho. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe a Tua igreja, abençoe cada irmão e irmã, que sejamos fortalecidos, ó Pai, para Te servir e Te servir cada vez mais, Te servir cada vez melhor. Que o objetivo, ó Pai, do nosso serviço seja a edificação da Tua igreja, a maturidade, a missão. Que o objetivo, ó Pai, do nosso serviço a Ti seja também expressar o Teu amor, o amor com que Tu nos amaste. E que assim vivamos, caminhemos para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é que nós assim oramos, assim nós agradecemos, rogando a Tua bênção, rogando, ó Pai, a Tua direção para esse momento que temos, rogando a Tua bênção, a Tua direção, ó Pai, para esta noite, para o restante dessa semana, e pedindo a Tua bênção, ó Pai, sobre cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa mensagem, ó Pai. Que cada um seja, ó Pai, em seu coração, saciado naquilo que realmente precisa nessa noite, ó Pai. Visita cada um desses lares. Em nome de Jesus é que oramos, agradecidos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, encerrando este nosso momento de estudo bíblico que tivemos nessa noite, quero deixar-lhe um convite para estar conosco neste domingo, a partir das 18h30, onde poderemos juntos louvar a Deus, onde poderemos juntos adorar ao Senhor, meditar na Sua palavra. Nosso culto presencial, que também é transmitido de forma online, através do nosso Facebook, e você pode também acompanhar, se por algum motivo justo você não puder estar presente. Mas fica aí o convite, esteja conosco. Estamos seguindo todas as orientações, cuidando-nos, e certamente assim Deus está também nos abençoando. Fica o convite, fica aí o convite para você estar uma vez mais conosco. E desta forma me despeço, então, rogando a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, nesta noite. Deus te abençoe e até domingo, se Deus assim nos permitir. Eu vou deixar agora um louvor e que Deus esteja abençoando-te com esta bela canção. Ainda que seja
mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, meus braços dão.